Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia maravilhoso. Hoje, 30 de março de 2026, a gente segue a nossa trilha, a nossa caminhada, o nosso mergulho sobre o livro de Jeremias, relembrando a você que aqui você pega um pequeno norte, aqui você pega uma pequena direção, aqui o nosso objetivo é que você se estimule a mergulhar na palavra do Senhor. De repente você vai ouvir algo aqui, você como cristão, que você pode se sentir assim, em conflito, porque você foi ensinado de uma forma e de repente eu estou trazendo de uma forma que aparentemente é diferente. Possa ser. Isso vai fazer com que você mergulhe mais ainda, para que você até mesmo me auxilie nessa compreensão da palavra de Deus. A gente mergulha, a gente busca, mas a gente pode cometer erros, porque às vezes, por mais que a gente esteja mergulhando, talvez a gente não esteja preparado para receber a mensagem do Senhor como ela se estabelece. Mas, por outro lado, se você não é cristão e você tem desconfiança e você não tem a expectativa, a confiança, e você olha a palavra do Senhor como algo banal, trivial, sem sentido, se você escutar com muito carinho, talvez você se sinta motivado a querer descobrir um pouquinho dos segredos que a gente tenta revelar aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus tem ouvidos, né? Ouvidos daqueles que são seus filhos, daqueles que receberão seus chamados e daqueles que simplesmente escutam e não absorvem a mensagem, que não internalizam no seu coração, que não trazem para a sua vida. O nosso propósito, a nossa expectativa, a nossa esperança é que você leve para a sua vida, que seus ouvidos sejam abertos e que haja compreensão da palavra e que você possa, inclusive, ser fonte de inspiração e de motivação para que a gente aprenda mais também da palavra do Senhor. Conforme nós vamos ver aqui nesse próprio capítulo de hoje, existe uma expressão que diz assim: pois eu tenho dito a palavra, diz o Senhor. Então eu me apodero dessa expressão e digo para você, eu tenho dito a palavra, não a minha palavra, mas a palavra que Deus estabelece aqui nas Escrituras. Tenho me esforçado, sei que por vezes posso cometer erro por falta de discernimento e entendimento, mas tenho buscado no Senhor essa segurança, para que possa te mover, te despertar, para que possa, não por meio de mim, mas que você possa encontrar a Cristo e Ele sim possa te levar até o Pai. Te levando a ti, levando a mim, e a gente forme essa igreja maravilhosa, porque possa servir o Senhor. Tá bom? A nossa meditação de hoje mergulha no capítulo 34 de Jeremias. E nós vamos lá no versículo 5, que diz assim: porém tu morrerás em paz e com as incinerações que teus pais, os reis anteriores que foram antes de ti. Assim eles queimarão aromas por ti e te lamentarão, dizendo: ah, Senhor, pois eu tenho dito a palavra, diz o Senhor. Nós temos um cenário, quando você vai lendo o resto do capítulo, você vai ver que nós temos uma sentença sobre o rei Zedequias, que Jeremias vai trazer aqui, Sedequias, vai trazer, e que Zedequias o tempo todo, ou Sedequias, como queira, ele recusou. Ele, na verdade, ele até acreditava e cria na palavra que Jeremias trazia, mas o medo dele sobre os sacerdotes, sobre os príncipes, sobre todos aqueles que recusavam, que fazia com que o povo tropeçava, porque eles viam mais as seus próprios benefícios e principalmente porque pregavam mentiras dizendo que aquele povo estaria em paz. E Jeremias dizia que não haveria paz porque a Babilônia, ela tomaria aquela cidade, como a gente já viu isso diversas vezes, ela
desolaria, levaria cativo o povo, e o povo deveria se entregar e se sujeitar àquele soberano rei conquistador chamado Nabucodonosor. Então, o cenário, a perspectiva aqui, é que ela está se realizando uma perspectiva de fato, de domínio, de opressão, de cativeiro, de medo e tal. Só que essa perspectiva, esse cenário, não é apenas para a cidade de Jerusalém. Ela alcança os seus reis, seus príncipes, os sacerdotes, alcança praticamente todo mundo, em especial a palavra aqui, ela está alcançando o próprio Zedequias. O resto do cenário do capítulo vai lembrar que Deus trouxe os pais desse povo, né, que seriam os antigos, quando avançaram ali pelo deserto, chegando a conquistar a terra prometida, mas que eles não cumpriam o pacto. E o interessante na lembrança do Senhor sobre o pacto feito com os pais deles, era um pacto semelhante, um pacto em que ao serem tirados da terra do Egito, ele disse o seguinte, lá no versículo 14, ao final de 7 anos, deixa ir cada homem a seu irmão, um hebreu, que foi vendido para ti. E quando ele tiver servido a ti 6 anos, tu deixarás ir livre. Porém, vossos pais não me escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos. E Deus está falando isso porque está dizendo assim, olha, novamente, esse pacto foi feito com vocês, né? Com vocês, tá? Através do rei Zedequias e com vocês, mas o que vocês fizeram? Fizeram justamente uma repetição dos erros. E eu tenho por hábito, meu amado irmão, de dizer para minha esposa que há erros que nós cometemos, como que parece que existem filhos que resolvem cometer os mesmos erros. É impressionante como é que a repetição da falha ela se faz presente. Já quando as coisas são boas, parece que a gente tem uma resistência maior, uma negação maior. Então, no versículo seguinte, entre os dois versículos seguintes, Deus diz que eles fizeram, primeiramente, agora, por meio desse pacto, fizeram com Zedequias, fizeram o correto, só que logo em seguida eles voltaram atrás. E aqueles que haviam sido colocados em liberdade agora voltavam a ser cativos no sentido de servidão ao seu próprio povo. E aqui o Senhor diz uma expressão que deve ser guardada no teu coração para que você, na tua caminhada cristã, tu possa entender que o pecado que tu praticas é muito mais do que ir ofender uma pessoa. É um pecado contra a própria santidade de Deus. Ele diz assim, todavia, tornastes e contaminastes o meu nome. E é esse ato de rebeldia que eles fizeram aqui, que nós fazemos na nossa vida prática, na nossa vida diária, é que faz com que o Senhor, por vezes, deixe de agir sobre uma condição de bênção, conforme faz tempo que eu não falo isso, aquilo estabelecido lá em Deuteronômio 28 e Levítico 26, sobre as bênçãos e maldição, e acaba aplicando muito mais a parte da maldição, muito mais a parte da luta. Então nós temos um cenário sobre isso. Então um povo que está rebelde, um povo que vai ter então o seu juízo sobre eles feito, seriam entregues nas mãos de seus inimigos como cativos, mas muito mais do que isso é a situação do rei Zedequias. Porque o rei Zedequias está dentro desse processo como um rei de rebeldia, era um rei fraco, um rei que
que por mais que entendesse no seu coração que a palavra de Jeremias era verdadeira, não conseguia cumprir, tinha muito mais medo dos homens do que de Deus, levando-nos a entender aqueles que quando há uma divisão entre homens e Deus, inclusive eu assisti na série A Casa de Davi, agora naquela cena, a segunda temporada, naquela cena em que os sacerdotes são visitados por Saul ali em Nob, quando Davi visita Nob e Saul vai até os sacerdotes, há um diálogo em que ele diz o seguinte, Saul, em que coloca o conflito dentro do sacerdote, no íntimo do sacerdote, quando ele diz assim, já que os sacerdotes diziam que eles estavam ali para servir a Deus, ao rei que era posto por Deus. Então Saul estabelece dizendo assim, então se por um acaso fosse indicado um novo ungido de Deus, se aqueles sacerdotes serviriam então ao rei, que seria no caso Saul, ou ao novo rei. E o sacerdote sabiamente responde que eles serviriam a Deus e complementa, assim como todos, inclusive o próprio rei. E aí a gente conhece o resto da história, que essa servidão a Deus leva esses sacerdotes à morte. E o caminho é justamente um pouco disso, porque o mundo ele está todo o tempo se rebelando contra a gente, ele está todo o tempo em rebeldia, mas morrer no caminho do Senhor, morrer servindo, morrer cumprindo o propósito de ser servo fiel a Deus é um mérito para qualquer pessoa que se diz filho de Deus, se diz amar a palavra de Deus. Mas aqui nós temos algo intrigante, porque a palavra do Senhor diz para Zedequias que ele receberia honra, que ele receberia, vamos dizer assim, dádivas. E algo é tão forte, porque o Senhor já havia dito para Zedequias que ele não morreria pela espada. E quando a gente viu no começo, olha, Zedequias não morreria pela espada, todo o povo está morrendo pela espada, o povo está sendo levado cativo, vários reis já caíram, mas Zedequias não, rebelde, não morreria pela espada, porque o próprio Senhor está dizendo isso. O que a gente vê claramente é que Deus, além de dizer para Zedequias que ele não morreria pela espada, ele diz algo formidável, porém tu morrerás em paz. E aí a gente fica pensando, como pode um rei que não serviu ao Senhor, como pode um rei, sendo rebelde, enquanto for rei, ao ser levado para a Babilônia, ter a sua vida praticamente não morreu pela espada, mas viu a vontade de Deus se cumprindo e ele morrer segundo a palavra do Senhor, que morreria em paz. É estranho, porque Zedequias morre no cativeiro. Zedequias morre cego. Zedequias viu os seus filhos serem mortos e logo em seguida tem os seus olhos furados. Zedequias perde a sua autoridade de reis. Zedequias perde o seu poder real. Zedequias perde a possibilidade de ainda defender a sua nação. E agora, no meio do nada, no meio da escuridão, no meio da sua inutilidade, a palavra do Senhor vem falar de um rei rebelde, de um rei que não serviu o Senhor, mas a palavra de Deus diz que esse rei morreria em paz. E o interessante de tudo isso, que além de dizer isso, o próprio Deus diz, porque lá no versículo 5, bem no final, como nós já lemos, ele diz, pois eu tenho dito a palavra, diz o Senhor. Ele diz que este rei seria oferecido a eles, seria prestadas homenagens para eles, porque seriam queimados aromas por ele,
e o povo lamentaria a sua morte, tendo dito: ah, Senhor, Senhor, no sentido de dizer: ah, meu rei. Nós lamentamos que isso tinha acontecido. Como pode a gente entender dessa forma? Como pode? É simples. O Senhor é soberano. E aí, isso me faz eu pensar um pouco quando fala que lá no céu nós teremos surpresas. Talvez nós tenhamos uma surpresa em relação a Zedequias aqui. Zedequias, um rei tido como um rei mau, mas observe que Deus coloca Zedequias por longos anos ainda sobre o domínio de Nabucodonosor, ele morrendo numa situação frágil, morrendo com certa inutilidade na sua vida, sem poder real, mas sendo trabalhado na sua escuridão, na sua cegueira, por aquilo que agora é revelado, não só mais pelo que seus olhos vê, mas pelo que o seu coração tem sentido. Ele abandona a sua angústia, ele é levado a abandonar. A Bíblia não trata isso dessa forma, mas os termos utilizados aqui, a palavra em paz, que eles morreriam em paz, traz-nos uma certeza, traz uma condição que a gente pode praticamente afirmar. Zedequias, dentro do seu sofrimento, certamente foi trabalhado e muito certamente, muito possivelmente, ele encontrou algo que muitos de nós ainda com as nossas próprias visões que temos, com a nossa própria capacidade, com as nossas próprias forças, não sabemos utilizar em relação ao Senhor. A questão é, você que está diferente de Zedequias, você que anda, que corre, que tem força, que fala, que enxerga, que pensa, que faz com que tuas mãos produzam trabalho, se isso está te trazendo paz, está fazendo com que você se sinta alguém verdadeiramente mais conectado, mais firme, mais envolvido com as coisas de Deus, ou você anda, assim como o Zedequias andou, simplesmente na sua rebeldia em relação à palavra. A palavra de Deus, ela é soberana. Quando a gente olha a história de Zedequias, a gente certamente tem uma tendência natural a dizer que Zedequias não encontrou sua salvação, não encontrou seu momento de liberdade. Mas é a palavra de Deus que diz que ele morreria em paz, dando uma ideia que ele não morreu, dando uma certeza que ele não morreu pela espada, que certamente ele morreu de causas naturais, de velhice, doença, mas essa paz tem muito mais a ver com a sua questão espiritual em todo esse processo de sofrimento, porque é preciso, ao longo de todo um cuidado, de todo um tratar de Deus, a gente encontre aquilo que nós chamamos de paz. E para encontrar a paz, é preciso encontrar o Senhor no seu e no meu coração. Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso e que Deus possa nos cuidar, meu irmão.